ok? Isso. Então, a Bíblia diz que Saul fez um voto, mas um voto muito pesado a Deus. Por quê? Ele disse assim: ninguém vai comer nada até tal e tal hora. E o que que aconteceu? Ele não pensou antes de fazer aquele voto. Por quê? Quando ele fez aquele voto, a Bíblia diz que os soldados que estavam com Jonatas, o filho dele, ficaram com fome, desanimados, sem ânimo. Porque no meio da batalha ali, opa, no meio da batalha ali, deixa eu só tirar o som aqui. No meio da batalha, eles ficaram no meio da batalha, eles ficaram desanimados. Por quê? Quando você não se alimenta, você fica sem força. E naquela época, a batalha ela era física. Hoje em dia, a batalha é espiritual, ok? Mas naquela época, a batalha era física. Golias não foi morto orando, Davi orando. Não, Golias foi morto quando Davi foi em cima dele. Pronto. E aí, Jonatas quebrou o voto. Por quê? Olha só. Saul tinha falado assim: quem quebrar o voto, quem comer, que morra. Ele amaldiçoou. Olha só. Ele amaldiçoou quem comesse, mas ele não sabia como funcionava o mundo espiritual. É por isso que nós estamos aqui. Saul não sabia como funcionava naquele momento o mundo espiritual. Por quê, pastor? Porque os guerreiros desanimados, em jejum, sem comer, quase perdendo a batalha, perdão, quando venceram a batalha, era hora de festejar. Só que quando eles foram comer o mel e beber água, a Bíblia diz que alguém se lembrou do voto. E aí Jonas falou assim: não, nós precisamos quebrar esse voto, ok? Quebrar o voto. Porque o que, que adianta você ter uma vitória e não celebrar? O mundo espiritual é assim. Como assim, pastor? O que adianta você ter vitória, 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 mas você nunca sentir gratidão? Quem está entendendo? Isso é uma coisa muito, muito que a gente se acostuma. Eu lembro de pessoas que às vezes fazem, organizam algo na própria obra, né? De outros lugares, né? E eles dizem assim: ufa, finalmente acabamos o evento. Ou seja, ufa, finalmente acabamos o evento. Então, ué, como assim? Então, às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque a gente vai, até quando se trata da obra, das coisas espirituais, nossa, finalmente acabou esse congresso. Nossa, finalmente acabou esse evento. Agora, né, limpa as mãos e pronto, acabou. Mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado, né? Se a gente vê que algo está muito pesado, que a gente está fazendo as coisas só como um trabalho, claro que servir a Deus é um trabalho, viu? É um trabalho, às vezes até pesado, muito pesado. Mas se a gente está fazendo as coisas de Deus só como um trabalho, é melhor chamar mais pessoas para nos ajudar, pedir a Deus mais sabedoria para administrar, para já durante o processo a gente aproveitar fazer a obra de Deus. Quem está entendendo? Não adianta você pregar. Eu lembro de estou falando histórias, fatos reais aqui, que é assim que funciona o mundo espiritual. No mundo espiritual você tem que celebrar. Deus não olha só o momento que você faz a obra. Deus olha a maneira que você faz. E eu mesmo, eu posso dizer para você que já várias vezes eu fiz as coisas não só por fazer, mas só por obrigação, sem nenhuma alegria, sem nenhum gozo, sem nenhum nada. E isso, eu e você, nós precisamos nos corrigir. Nós precisamos aprender a apreciar aquilo que a gente faz para Deus. Senão, a gente vai se tornar pessoas amargas. Conhece o crente amargo? Ele chega na sua casa e ele diz assim: eu nem queria vir aqui, mas Deus me mandou. Então é melhor você sair. Porque se você não queria, você já chega desanimado na minha casa e já diz que Deus
Claro que Deus te enviou, mas, irmãos, a gente não entende isso. As pessoas, para conquistar o coração das pessoas, elas vão ter que ver que a gente ama elas também. Não vai adiantar, às vezes, só dizer Deus te ama, e aí? E o rosto, nosso rosto, não condiz com aquilo que a gente está falando. Quem está entendendo? Deus te ama, fica quieto e me ouve. Ué, como assim? Fica quieto e te ouve. Então, às vezes, a gente faz isso. E eu já vou falar agora como que foi a experiência que eu tive, que eu prometi para vocês, se não esqueço. Foi o seguinte, eu estava com a minha avó no médico, no especialista de rins, né? E aí aconteceu algo muito interessante. O médico, muito simpático, alemão, tal, tal, tal. Resumindo, chegou a hora de se despedir, né? Tinha tratado minha avó bonitinho. E aí eu vi três elefantes ali na quina da janela dele. Três elefantes da Índia, né? Deuses, aquele elefante que tem vários braços, né? Agora vem, como que eu falo, eu naquele momento, normalmente, eu não estou aqui para fazer uma revolução e todo mundo eu alertar, não, não. Mas naquele momento eu senti que eu deveria falar algo para ele. Houve um momento ali, ó, que eu sabia, eu devo falar com ele. Eu tenho acesso para falar e ele vai me ouvir. Eu olhei assim e falei, nossa, aquele elefante bonito que você tem ali. Era elefantezinho pequeno, assim, do tamanho do pequeno, do tamanho de menos de uma mão de criança, né? Eu falei, aquele elefante bonitinho ali que você tem. Eu já fui para a Índia 7 vezes, eu falei para ele. E aquele elefante não traz nada bom, não traz coisa boa. Aí ele falou assim: Nossa, verdade? Qual? Porque tinha três elefantes, né? Ele falou: Qual? Aí eu dei uma aproximada, levantei, dei uma olhada nos três e falei: Os três. Tinha três, eu falei: Os três. Aí ele falou: Quem me deu isso aqui foi um paciente, né? Um paciente. E ele falou que trazia sorte. Eu falei: Não. Como que foi que eu falei? Me ocupo com coisas espirituais e esse aqui não traz sorte, não traz coisa boa. Aí eu disse assim, às vezes a gente vai para um lugar, para um país e compra até um brinco e no brinco vem alguns símbolozinhos. Por isso é uma coisa para nós também, ok? Nós, ok? Quer dizer, as mulheres que usam brincos, às vezes você vai e compra um brinco num lugar, o maridão, a amiga traz um anel de um lugar com um símbolo. Às vezes você talvez tenha aí, até aí, ok? Deus deu um dia uma revelação de uma pessoa, olha só que legal. Uma pessoa que viu o estudo bíblico, gravado, não aqui agora, mas gravado, e ele falou, pastor, ela, uma mulher, tinha alguém que no meio da bijuteria dela, ela tinha alguma coisa que para ela era muito importante, mas que ali tem algo que é de um ídolo. Não é que a pessoa sabe, mas inconscientemente tem algo ali, uma bijuteria, né? Não sei se é anel, brinco, um colar, que tem um símbolozinho que é melhor jogar. Então, quero deixar isso para vocês, porque foi uma revelação que passaram, ok? E eu senti que era de Deus. Então, vocês, mulheres, vejam aí na bijuteria, né? Sempre pode ter que durante, entre trancos e barrancos, a gente ganhou um presente do marido, do filho, de alguém que não está trazendo uma boa energia, ok? Então, ok. Então, aí eu falei para ele e pronto, acabou. Aí ele falou, então eu vou tirar. Então, tem que tirar, né? Pronto, acabou. O que que a gente percebe aqui? O que que você percebeu aqui? Como que eu comuniquei? Como que eu comuniquei? O que que você percebeu que eu fiz? Tem alguém que pode falar? Tem alguns detalhes que eu quero deixar como exemplo aqui, mas como que eu comuniquei a fé para eles? Para ele? Tem alguém que você diz assim, passou, você fez algo assim, ou assado, e eu achei interessante. Quem pode dizer? Se não tiver nada para falar, não tem nada, né? 5, 4, 3, 2, 1, não? Ok.
Então, primeira coisa que eu falei para ele foi assim: que elefante bonitinho. Você não tem que dizer que um ídolo é bonito, mas se você vê uma foto de uma pessoa que é bonita, você vai dizer que a pessoa é feia? Só porque a pessoa está na vida errada? Não. Então, entenda, separe as coisas. O elefante pode ser bonito, mas ele tem que sair daqui. Quem está entendendo? Por quê? Quando eu falei isso, eu criei uma conexão entre eu e ele. Quem está entendendo? Eu não cheguei chegando dizendo que ídolo é esse, que satanás é esse ali. Doutor, que diabo é esse que está ali? Tem crente que começa logo assim. Ô, doutor, aquele diabo que está ali na sua janela. Aí, na hora, irmãos, você bloqueia. Então, você tem que ser, a Bíblia diz que a gente tem que ser sagaz como a serpente. A serpente, antes dela atacar, antes dela dar o bote, eu não gosto de serpente, mas a Bíblia diz que eu tenho que, em algumas situações, ser como a serpente. E a serpente, antes dela dar o bote, ela paralisa o animalzinho que ela vai dar o bote, ok? Criou uma conexão, ele viu que eu queria o bem dele, que eu não queria o meu bem. O pregador não pode pregar já dizendo, eu sou profeta e você não quer me ouvir, agora que eu não quero mais te ouvir. Só tô aqui porque eu tô pastoreando, mas se não fosse, eu já saía da igreja na hora. Por quê? Desculpa, irmãos. Você não chega em nenhum lugar sem nem pregar, já dizendo que você é profeta e que ninguém quer te ouvir, mas você vai falar: ué, você nem falou para saber se o outro quer te ouvir ou não? Como que você já vem negativo? Quem está entendendo? A pessoa já chega dizendo: eu sei que ninguém quer me ouvir, mas eu vou falar. Teve poucas experiências que eu tive assim, mas às vezes eu já vi pregador que chega assim. Eu sei que é uma mensagem que ninguém quer ouvir, mas eu tenho que falar. Fala primeiro para ver se o povo vai ouvir ou não. Quem está entendendo? Porque isso pode parecer bonito, pode parecer que você é o gigantão, que você é a pessoa assim, corajoso, mas isso começa a colocar um bloqueio. As pessoas falam assim, ih! Então, o pregador tem que mostrar que ele ama aquele para quem ele está passando a mensagem. Isso é um grande desafio, viu? Quando você vai falar com o marido, vai falar com o filho, vai pregar na igreja, a hora que a igreja percebe, esse cara aí, ele não ama, ele tá falando bem, mas a gente percebe, não é que a pessoa fala assim, ele não tá falando de coração, mas a gente percebe por dentro. Então, o meu desejo é que as pessoas percebam. Quando você estiver fazendo a obra de caridade na rua, quando você estiver pregando, quando você estiver louvando, quando você estiver fazendo, seja o que for, que as pessoas vejam que você está ali não só por uma obrigação, que eu já errei muito nisso, mas que só que você está só por uma obrigação, mas que você está ali de coração. Eu lembro de um grupo de alemães, dois alemães, um alemão, perdão, que ele falou assim: elas estão tristes. Olha só, irmãos, como é. Estou falando para a gente aprender, para eu aprender. O alemão falou assim: aquelas meninas estão tristes porque desde o momento que eu cheguei, elas só oram com o rosto triste. É uma coisa boba, mas ele pensou assim: poxa, ela está triste. E ele, na inocência, queria até consolar as pessoas que estavam orando. Então, tá vendo? A gente tem que tomar cuidado. O nosso desejo é comunicar a fé. Nossa, tão triste. Então, irmãs, aqueles ídolos que tem para sair da casa de alguém, da sua casa, o filho, a filha, o marido que está envolvido com algo que ele não conhece ainda, use essa sabedoria, adapte para a sua situação e use. Deixa Deus te usar. Mas não é porque o Espírito Santo nos usa que a sabedoria já está dentro. Isso é muito forte, hein? Não é porque o Espírito Santo nos usa que a sabedoria já vem incluída. A sabedoria, a gente cresce em sabedoria, ok? O Espírito Santo pode te usar e mesmo assim você falar coisa errada.
Pastor, poxa, você está me assustando. A última vez você me encorajou tanto a fazer, a passar mistério. Agora, não, só estou falando que é assim. Um pregador, desde o momento que ele começa a pregar até o amém, ele erra. E ele erra. E por isso que depois que a gente faz algo, a gente tem que ver onde que eu acertei aqui. Será que eu comuniquei bem? Será que eu fiz bem? E isso é uma coisa boa. Não é porque o Espírito Santo nos usa que a gente está fazendo tudo certo. Guarda isso, ok? Mas você fez certo, meu Deus, calma, não fique desanimado. Você fez certo, mas faça melhor, ok? Então, vamos agora para o livrinho. Se você não tem, não importa, vai ter ali as passagens bíblicas. Vou perguntar aqui para a Catiúcia, que ela estava vendo no livro, onde foi que a gente parou a última vez? Mais ou menos, mais ou menos. Página 3. Página 3. Eu acredito que foi na página... Não, não foi na 2, pastor, que o mundo espiritual É organizado, né? Ok. Vamos ir para o caderno aqui. E você... Opa! E você que não tem, você pode... É só ouvir e abrir as passagens bíblicas ou ouvir e anotar, ok? Vamos lá, já vamos entrar na oração, ok? Guarda, guarda, guarda. Vamos aqui. Página 2. Eu vou ler aqui a última frase. Eu lhes dei autoridade, ok? Lucas 10, 19. Pastor, ich habe die Hälfte verloren. Wenn Sie aufnehmen, ist von mir alle weg. Ah, ok. Cai em problema. Ok, cai em problema. Vamos lá. Vou ler aqui, ó. Lucas 10, 19. É o que Deus te dá, viu? É o que Deus te dá, viu? Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes causará dano. Foi aqui realmente que a gente parou no estudo, ok? Então, Lucas 10, 19. Glória a Deus. A última frase aqui do estudo, a última frase da página 2 do caderninho do material, diz que Deus ele deseja que a gente pise na cobra e no escorpião. É assim que funciona o mundo espiritual. Enquanto você olha para o inimigo, ele não vai parar. Enquanto você diz por que essa situação não muda, a situação não vai mudar. Enquanto você olha e diz, nossa, por que nada acontece? Realmente nada vai acontecer. Mas o dia que você pegar a autoridade que Deus te dá e usar para pisar no mal espiritual, para pisar nessa serpente, para pisar nesse escorpião e para repreender o poder do inimigo, você vai ver o que acontece na sua e na minha vida. Quer um exemplo da vida real? Isso aqui também é vida real. Mas teve um menino que eu dei uma orientação para ele, estava pânico, não conseguia ficar no ônibus, não conseguia estudar, e pronto. Apareceu uma sombra lá na janela dele, ficava sentado, ele ficava com medo, até que a sombra veio de novo. Só que naquele dia ele estava com autoridade. O que é autoridade, pastor? Autoridade é o crachá do policial. Por exemplo, o bandido ele tem a arma. O que é a arma? Poder. O que é autoridade? É a autorização para usar a arma. Então, o bandido tem poder, mas não tem autoridade, porque o bandido não pode usar arma. O bandido não pode usar arma para matar o outro. Agora, a polícia tem autoridade e autorização dada para ele usar a arma se necessário for, ok? E hoje tem lugar que está até meio estranho, que o policial só pode usar a arma se o bandido primeiro atirar nele. Como que ele vai atirar se ele já está morto, talvez? Irmãos, olha só as regras que existem hoje, hein? Pronto, não interessa. Então, a autoridade é quando Deus fala, você pode. Por quê? Eu te dou essa permissão. E naquele dia, aquele jovem recebeu permissão. Como pastor? Eu ensinei para ele, ó, quando o inimigo vier, você repreende ele em nome de Jesus. Sabe o que aconteceu? A sombra veio sobre ele, quis colocar medo nele. Irmãos, ele não era batizado,
ele não estava há 1000 anos na igreja, estava há um mês, e às vezes vinha todo quebrado, às vezes vinha, às vezes não vinha, porque também não morava por perto, mas naquele dia ele falou, um dia o pastor me disse que eu posso repreender, e ele de alguma forma repreendeu, ele disse, sai sombra, em nome de Jesus, e a sombra saiu, e nunca mais voltou, ok? Então você, que é cristã, que é crente, que está participando de estudos, que está aqui envolvida, muito mais você precisa repreender em nome de Jesus o mal. Amém? Se você ouvir algo estranho na sua casa, repreende. Você sabe que não foi a quina da janela, que não foi o prato que caiu, que foi algo estranho. Repreende. Repreende. Ou se você ouviu algo, o algo foi normal, mas o medo veio, ou seja, o barulho foi barulho normal, mas o medo não é normal. Quem está entendendo? Então, repreende o medo. Você tem que começar a repreender. Porque se você não repreender, ou seja, pisar, o mal não vai perder o poder, ok? E aí a Bíblia diz: nada te causará dano algum. A gente não pode se acostumar a aceitar o mal vivendo na nossa vida. A gente não pode se acostumar, mas passou tanto tempo que eu até me acostumei. Não, Deus está dizendo assim para você, não se acostume. Não se acostume. Repreenda. Em vez de se acostumar, repreende. Às vezes tem uma tentação que nos atormenta, tem um vício que nos atormenta, tem um costume que não agrada a Deus que nos atormenta, tem alguma coisa que nos atormenta, tem algum sonho pela noite que nos atormenta, alguma amedrontação pela noite que nos amedronta, e a gente tem que repreender, ok? Vamos para a página 3, e você que está com a Bíblia aí, pode abrir em Apocalipse 12, 7, ok? Vamos lá. Apocalipse 12, versículo 7. A primeira frase aqui da página 3. Houve guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão e seus anjos. O dragão perdeu a batalha e ele e seus anjos foram expulsos do céu. Uau! O que a gente aprende aqui? A gente aprende aqui que no céu existem guerras espirituais. Quando você está passando por uma guerra aqui embaixo na terra, alguma coisa está acontecendo no mundo espiritual. Amém? E isso é bom para você saber que tem dois lados. Amém? Você não está sozinha. Você não está sozinha nessa batalha. Olha só, Miguel é um anjo de guerra. É um dos anjos fortes de Deus. Miguel, Gabriel, né? Então, existem batalhas no mundo espiritual. E quando existem essas batalhas, os anjos estão lutando contra o dragão e seus anjos, contra demônios, né? Só que a Bíblia diz que o dragão perdeu a batalha. Claro, essa passagem que eu estou lendo é algo que vai acontecer no futuro, ok? Quando houver a grande batalha entre Miguel e o dragão, nós vamos perceber isso na Terra, quem estiver vivo ainda, mas isso mostra uma maneira que as coisas funcionam. Existem batalhas. E por isso que você pode orar sim. Você não ora para anjo. Anjo, vai lá, por favor. Não. Mas você pode orar, Deus, envia os teus anjos. É o que está escrito no Salmo 91. E quando você ora, Deus, envia os teus anjos. Deus, que os teus anjos estejam agora pelejando, batalhando contra todo o mal. Você está, através da oração, dando permissão para os anjos agirem. Pode parecer um absurdo. Como que eu, um simples mortal, estou dando autorização? Sim, por isso que existe oração. Por isso que a Bíblia diz assim, ó, não deis lugar ao diabo. Opa, não deis lugar ao diabo. Como que eu dou lugar para o diabo? Quando eu falo algo que eu não devo, quando eu começo a só reclamar. Em vez de louvar a Deus, eu só reclamo. Quando eu faço o que é errado. Então, tudo isso vai dando lugar. Então, se dá para dar lugar para o diabo, dá para dar lugar para os anjos. Quem está entendendo? Aleluia. Então, através da oração, você dá lugar, você dá território, você dá espaço para os anjos agirem. Eu lembro de alguns testemunhos, claro que a gente não baseia a nossa fé só em testemunho, ok?
Tem, às vezes, uns testemunhos um pouco, umas furadas no YouTube, mas tem testemunho verdadeiro também, ok? E de pessoas que, quando elas se converteram, conheceram Jesus, havia como um ser, um anjinho, né? Um anjinho perto delas. Mas quando elas foram começando a crescer na fé, amadurecer, aquele anjo foi crescendo com ela. Olha que interessante. Foi crescendo. O anjo foi crescendo com ela. Pastor, para de graça, fala na Bíblia. Lucas, o último versículo do capítulo 1, se eu não me engano. A Bíblia diz que João ia se fortalecendo no espírito. Se fortalecendo no espírito. Significa que quando a gente aceita Jesus, o nosso espírito está de um jeito, depois a gente começa a buscar Deus, o nosso espírito começa a crescer, 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 e é infinito. Amém? Não é que nem a gente, ó, eu tenho 1,80 m, pronto, acabou. Não, com Deus, você pode crescer sem limite na sua vida espiritual. Amém? Por isso que é importante. E quando a gente pisa na bola, o nosso espírito quebranta-se e fica mais fraco também, ok? Por isso que é bom e é necessário o arrependimento, ok? O arrependimento não é nada que deve ter vergonha, não é nada que, só quando roubou 3 bancos na cidade que aí você se arrepende, não. O arrependimento é algo que todo dia você tem que fazer. Todo dia a gente tem que se arrepender. Às vezes um pouco mais profundo, porque o erro foi maior, o erro está incomodando mais, mas o arrependimento faz parte da vida cristã. Amém? E o arrependimento não é algo que alguém com cara feia fica falando e amedrontando. Não, o arrependimento é o nosso maior presente. E nós precisamos se arrepender, porque quem não se arrepende não verá o Senhor. Amém? Não verá o Senhor. Então, os anjos de Deus são ativados quando nós oramos. O dragão luta contra o plano de Deus na sua vida. Você que está me ouvindo aí. Mas em Cristo, você é mais que vencedor. Por isso, ore, batalhe em oração, como Daniel, que depois de 21 dias recebeu a resposta. Amém? Então, Daniel ele ficou orando, 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 meu Deus. Até que aconteceu. Pastor, até quando que a gente ora? Até acontecer. Só isso. Ou você ora com tanta fé que você ora uma vez e diz: Senhor, coloquei essa causa diante de ti e eu espero no Senhor. Também tem. Também existem situações assim. Mas quando é algo que está te atormentando, que não é uma porta que vai se abrir e você está na paz e orou, entregou a Deus, é algo que está te atormentando todo dia. Você também tem que orar todo dia. Você também tem que batalhar todo dia. Até que o mal fuja de você. Ok? E a Bíblia diz que por 21 dias, o príncipe, um ser espiritual, ele impediu Miguel de lutar. Gabriel. Mas um dos príncipes mais importantes, perdão, então Miguel, um dos príncipes mais importantes, veio me ajudar e eu o deixei ali com os reis da Pérsia. Daniel 10, versículo 13, ok? Irmãs, até os anjos têm nível de poder. Tem anjo que quando ele luta, ele não consegue vencer uma batalha espiritual. E a Bíblia diz que teve um anjo que ele tentou visitar Daniel e não conseguiu. Até que veio Miguel e Miguel abriu o caminho. Quem está entendendo? Então, às vezes você pode orar, ó, usando aqui a cuca, a sabedoria, e dizer: Senhor, envia anjo mais forte. E, meu Deus, quem está entendendo? Senhor, envia anjo mais forte. Envia anjo forte. Envia os teus anjos agora nesse momento na minha casa, na casa do meu filho, na casa daquele parente, naquele lugar, naquela rua onde está tendo muito roubo, muito furto, muita morte, muita depressão, aquela família com problemas. Envia agora, Senhor. E aí você começa a entrar o quê? Numa batalha espiritual. Numa batalha espiritual.
Quando a gente entra em batalhas espirituais, a gente também tem que saber o que tem, qual é o nosso recurso. Por exemplo, um soldado, ele tem bazuca, tem tanque de guerra, tem metralhadora, tem espada, nem se usa mais hoje, mas tem outros tipos de armas, né? Quando está no escuro, ele tem aquele óculos que ele coloca, que ele enxerga de noite. Mas e se o soldado não soubesse que arma ele tem? Ele ia ficar dizendo, ah, ninguém me ajudou, mas tem arma. E é um grande mistério, irmãs, e aqui a gente já vai, ainda estamos finalizando, é um grande mistério. Deus faz as coisas sem eu pedir, ou eu peço e aí ele faz? É um mistério. Às vezes Deus faz sem a gente pedir, sim. Às vezes Deus nos dá milhares de livramentos sem a gente pedir, sim. Mas tem coisa que ele quer, tá te esperando para pedir. Rabacaiata lapis. Às vezes ele tá te esperando, às vezes Deus está te esperando até você pedir. Existem batalhas na nossa vida que a gente ainda não venceu porque não pediu. Tem batalha que a gente não venceu ainda porque não pediu com sabedoria. Anota isso aí. Eu preciso pedir com sabedoria. Nem toda oração é ouvida já na hora. A Bíblia diz: pedis e não receberdes, porque pedirdes mal. Opa! Que é isso? Pedir mal. Então, tem uma maneira de pedir bem e tem uma maneira de pedir mal. Aleluia! É por isso que a gente está aqui. Glória, Rabachoribicanda, Arabarraia. Glória a Deus. Eu profetizo sobre a tua vida que você vai pedir bem. Você vai falar bem, vai pensar bem, vai pregar bem. Não porque você é melhor, não, mas você vai pedir bem, vai pregar bem, vai louvar bem, vai administrar bem, vai organizar bem o seu dinheiro, vai organizar bem a sua casa, vai educar bem os seus filhos, vai orar bem, vai se arrepender bem. Se errou, vai voltar bem, vai fazer tudo bem. Aleluia. Rabachore bicanda arabarraia. Ramanda canta laba sobre queda labacia. Receba em nome de Jesus a unção de Deus sobre a tua vida, para você vencer, para você lutar bem. A Bíblia diz: o soldado que maneja bem a palavra de Deus, então tem que manejar bem. Eu profetizo na tua vida que você vai manejar bem, vai usar bem as palavras de Deus, na hora certa para se proteger, na hora certa para se autocorrigir, na hora certa para atacar o inimigo. Você vai fazer uso da palavra de Deus e você está sendo levantado no dia de hoje, levantada para uma grande obra. Aleluia. A Bíblia fala, irmãs, de um pregador. Deixa eu pegar um negócio. A Bíblia fala de um pregador chamado Apolo. Irmãs, para com isso, viu? A Bíblia fala de um pregador chamado Apolo. Sabe quem era Apolo? Lê lá na Bíblia em Atos. Apolo era um pregador que ele não era batizado com o Espírito Santo, ele nem conhecia ainda o Espírito Santo, mas sabe o que a Bíblia diz dele? Ele era poderoso nas Escrituras. Irmãs, ele ainda nem conhecia, nem quando vieram para ele, ele foi um daqueles que disseram assim, ó, a gente nem sabe que existe Espírito Santo. Olha que bonito, você não precisa saber tudo. Apolo já estava pregando, nem sabia que existia batismo com o Espírito Santo, mas já estava pregando, e hoje a gente é o contrário. A gente primeiro quer ter isso, isso e isso, sabe, isso e isso, para pregar. Apolo estava lá, eloquente, ou seja, ele falava bem, se comunicava bem, e ele era poderoso nas Escrituras. Eu profetizo essa unção sobre você. Até que veio Paulo e falou: opa, deixa eu te ensinar mais um negocinho aqui. Mas ele, já antes de conhecer o Espírito Santo, ele já estava até sob a influência do Espírito Santo. Tem coisa que já está acontecendo na sua vida, você só não sabe o nome. Rakachoribilara Síria. Tem coisa que já está acontecendo na tua vida, você só não sabe o nome, você só não sabe explicar. E não precisa explicar tudo, vai fazendo. Se você sabe que é certo, já vai fazendo. Quem está entendendo? Se você já tem convicção, creia. Creia. Sabe o que Paulo disse para Timóteo um dia, o filho dele na fé? Paulo disse assim: Timóteo, ninguém te despreze. Olha,
ninguém te despreze. O que isso significa, pastor? Significa assim, às vezes a gente faz as coisas de Deus e a gente abre brechas para as pessoas nos desprezar. Como, pastor? Quando as pessoas olham assim e falam, ele ali é muito jovem. E você fica com medo por causa disso. E fica acanhado. Não, ninguém te despreze. Sabe quando acontece também? Quando você acabou, você é nova na fé, ou você nunca pregou, ou você nunca fez isso, ou nunca fez aquilo, ou dizem que você não tem unção, que você não foi ungida, não sei o quê. E aí colocam você lá para baixo. Só que às vezes você tem que se comportar com firmeza e não deixar ninguém te desprezar. Não é ser orgulhoso, mas não deixar ninguém te desprezar. Ué, só porque eu não tenho título de pastor, eu não sou nada? Só porque eu não sou evangelista, eu não sou nada? Só porque eu não sou profeta? Só porque eu não sou mestre? Só porque eu não sou, como que é o nome do outro? Apóstolo. Você vai me desprezar? A Bíblia fala de Estevão, ele era diácono, ele servia nas mesas, os pratos. Sabe o que aconteceu? Ele fazia milagre assustador. Amém? Então, se levante hoje e guarde os ensinamentos de hoje. Qual é o ensinamento de hoje, resumindo? Você tem como receber ajuda de anjos. É só pedir. Plasta aqui, Micinda. É só pedir. Pedir e dar-se-vos. Número 2, peça bem. Analise, Senhor, eu estou orando da maneira certa pela minha família? Eu estou orando da maneira certa pelas meus familiares? Estou orando certo? E terceiro, você em Cristo tem autorização. Isso é assustador. O bandido não pode usar arma. O policial, sim. O inimigo, ele ataca. Mas ele não tem autoridade, ele não tem legalidade. Desculpa, dizer. Tem pessoa que diz assim, ó, o inimigo achou legalidade na sua vida. O inimigo, ele nunca vai ser legal aqui nessa terra. E nem no corpo de ninguém, e nem na mente de ninguém. Ele pode ter espaço, sim, assim como o bandido, ele achou espaço, viu que a porta estava aberta, viu que tinha uma segunda chave e entrou na casa, ou falsificou a chave e entrou, seja o que for. Mas ele nunca vai ser legal. Quem está entendendo? Ele nunca é legal. Então, o inimigo deixa essa conversa, papo furado, conversa para boi dormir e conto de fada que o inimigo tem legalidade. O inimigo não tem legalidade, mas ele tem espaço. Tem espaço. Pastor, mas como que eu vou entender esse mistério aqui? Ué, ele não tem legalidade, mas ele tem espaço. Então é a mesma coisa? Não. Porque o inimigo pode ter espaço porque alguém deu para ele, sim. Mas ele não é legal. Porque quando você pensa, o inimigo tem legalidade, você está dizendo assim, então não posso mais tirar ele, porque agora ele está, eu dei lugar e ele tem legalidade na minha vida, então não posso fazer nada. Ele talvez por ignorância, por pecado, a pessoa abriu a porta. Mas assim como a pessoa abriu a porta, ela pode fechar. Aleluia, Jokesibiatataia. Hoje é dia de você fechar e ser usada por Deus para fechar as portas. Então, quando alguém estiver dizendo assim, eu estou sofrendo porque o inimigo tem legalidade e eu vou ter que ficar mais 2, 3 anos debaixo de uma macumba e debaixo de doença, porque eu errei mesmo, e eu entendo, sim, você errou, mas se arrependa e volte para Deus e venha novamente. O inimigo vai sair. Quem está entendendo? O inimigo vai sair. Agora, ele teve espaço, mas o bandido nunca pode entrar na casa. Você pode hoje, irmãs, deixar a porta aberta. Deixa a porta aberta de casa. Claro que você não vai fazer, para com isso. Mas você poderia deixar a porta de casa aberta, a porta do carro aberta, deixar a chave até assim, dizendo, eu não tenho medo. Mesmo assim, o bandido não pode, porque o carro é seu, a casa é sua, a chave da casa é sua, o território é seu, Deus que te deu. Quem está entendendo? Então, guarda o que tens, guarda o que Deus te deu. Se Deus deu para você, pertence a você.
E se algo entrou de errado? Quebra o errado, desmancha o errado e faz voltar para a tua mão. Amém? É teu. Aqui finalizamos o estudo e eu quero orar por vocês. Amém? E eu quero pedir que Deus abra os seus olhos espirituais para você passar uns mistérios aí para nós. Rápido. Não tenha medo. A gente já falou essa semana, já falei com alguns aqui essa semana. Então, não tenha medo. Se vier assim uma palavra, entrega, fala. Eu quero receber. Não quero só ficar falando, eu quero receber. E agora é a nossa hora. Amém? Fecha os olhos, Pai. Nós aprendemos hoje, Senhor, que há a ajuda dos anjos em nosso favor. Aprendemos hoje, Pai amado, que existe, aleluia, uma maneira certa e sábia de pedir as coisas para que elas aconteçam segundo a tua vontade. Pai, nós pedimos agora, Pai, nós lemos o versículo que mostra que o Senhor nos deu autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Pai, eu não sei que serpente, que escorpião se levantou contra o meu irmão, contra a minha irmã. Eu não sei, mas eu quero declarar que de um jeito ou de outro, a serpente nunca tem legalidade. Ela pode ter encontrado espaço, mas ela não poderia entrar. Ela não tem permissão. Ela não tem permissão para entrar no Éden, não tem permissão para ficar falando com Eva, ela não tem permissão. Portanto, Pai amado, se há alguma área da nossa vida que a gente deu lugar, que nós demos lugar para o mal entrar, nós nos arrependemos hoje e também pedimos perdão por algum parente, por algum familiar que de alguma maneira permitiu que algo fosse aberto na vida dele, na vida dela. Perdoa, Senhor, nossos familiares, perdoa, aleluia, aquele nosso amigo, cobre aquele nosso amigo, aquela nossa amiga de misericórdia, pois ele não sabe o que está fazendo, ele não sabe no que está se envolvendo, ou mesmo se sabe, nós pedimos, perdoa também, Senhor, perdoa, nós rogamos pela tua misericórdia, Senhor, que o dragão, que a serpente, que o escorpião saia desse lar, saia dessa casa, saia dessa mente. O inimigo que tem mentido, dizendo que ele tem legalidade, que ele pode ficar lá até quando ele quiser. Em nome de Jesus, ele não pode ficar lá até quando ele quiser, não. Ele fica lá até o momento que alguém se arrepende, e então ele tem que sair. Ele fica lá até o momento que alguém se apercebe e para de dar lugar e começa a orar contra, e ele tem que sair. Pai amado, tudo aquilo que já tinha virado como um animalzinho de estimação, uma cobra de estimação, um escorpião de estimação, a partir de hoje, joga por terra, quebra, 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 lacaciribicala banda laia súbia. Ramanda canta ramanaka siribicanda labataia. Deus está quebrando no dia de hoje. Deus está quebrando no dia de hoje. Deus está quebrando. Abre os olhos do teu filho, Senhor. Abre os olhos da tua filha para ele, para ela ver o mundo espiritual. Mostra, meu Deus, agora. Mostra, meu Deus, algo. Treina ele nos teus mistérios. Treina ela nos teus mistérios agora. Abre os olhos dele. Abre os olhos dela. Dai visões. Dai frases. Dai palavras proféticas, aleluia, Ramanda, dai missões para ele, missões como aquela que eu tive numa clínica, uma coisa parece simples, mas que teve um grande proveito para aquele médico. Portanto, Pai amado, em nome de Jesus, vai abrindo as portas, abrindo a porta, abrindo a porta, vai dando missões diárias para o meu irmão, para a minha irmã, e que não precisa às vezes ser algo que ele já sabe antes, mas quando chegar a situação que ele saiba, opa, há uma porta aberta para eu pregar, há uma porta aberta para eu fazer uma oração aqui breve, há uma porta aberta aqui, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Olha só, o Senhor está te dizendo assim, você não sabe o impacto das palavras que você fala. Não pense que algo é tão pequeno. Eu lembro que um dia eu estava trabalhando no hotel e aí chegou um casal que tinha acabado de casar, né? E aí ele estava um pouquinho bravo porque estava com mosca lá no hotel, porque um outro casal também estava casando. Resumindo, eu falei assim, ó,
vocês estão abençoados. Eu não gosto de ficar falando, mas aí eu falei, eu sou pastor, vocês estão abençoados, eu abençoo o vosso casamento. Eles falaram assim, nossa, uau, obrigado, obrigado. Depois eles ficaram, a esposa ficou falando, mas a gente vai dormir aqui no hotel porque tá tão alto, porque, né? E aí eles foram se apaziguando, apaziguando, foram pro quartinho deles e dormiram. Olha só, uma palavra. Eu abençoo vocês. Vocês acabaram de casar? Eu abençoo vocês. E isso você também pode fazer. Em vez de você, alguém casou, você só dizer, como que se diz? Parabéns, fica com Deus. Não, opa, vocês casaram? Que Deus abençoe vocês. Ó, eu sou cristão. Casamento é algo muito bom. Que Deus abençoe vocês. Você está fazendo, porque você não sabe o que está fazendo na mente da pessoa, aquela uma palavra. Eu lembro que a minha madrinha me deu um livrozinho. Eu me converti por causa do livro. Eu lembro que minha avó me deu uma Bíblia. Eu comecei a ler a Bíblia por causa da Bíblia que minha avó me deu. Um gesto. Um gesto. Eu profetizo na tua vida que você não vai complicar essa história. Você vai ter gestos. Gestos. Palavras. Frases breves, às vezes até mesmo, que vai causar impacto. E eu profetizo que vai ter pessoa falando de você sem nem você saber. Vai ter pessoa falando de você sem nem você saber. Vai ter pessoa dizendo assim, ó, que na hora não falou, mas lá na frente vai dizer assim, nossa, um dia eu estava precisando de uma palavra, aquela mulher me deu uma palavra, nem sei quem ela é, mas vai estar, assim como eu estou contando agora, vão estar falando. Amém? Quem tem algo para compartilhar? Você percebeu algum movimento, um mover no mundo espiritual? Quem tem algo aí? Como assim, Adilza? Fala aí, o que tem, Adilza? Liga aí o som e manda brasa. Não, o senhor estava falando sobre o que aconteceu lá com o médico, né? Sim. E ontem eu tinha uma pulseira que eu estava muito apegada a ela e quebrou. Eu estava triste. Aí eu comprei outra, quando hoje chegou a pulseira, adivinha o que tem na pulseira aqui, ó? Provérbio 4:23 na E diz, pulseira. de tudo que se deve guardar, esse? Guarde seu coração? É. Uhum. Tá Uau! aqui, ó, tá escrito aqui, ó, Provérbio 4:23 e no coração tá em inglês, eu não falo inglês, mas tá aqui bem nítido, Olha, Provérbio 4:23. glória a Deus. Aí Então, desapeguei da outra, que eu tava com muita idolatria nela, porque isso, que é daquilo, e apareceu essa daqui, tá vendo aí? Desapeguei. Idolatria, irmãs, às vezes não é idolatria, não precisa ter um santo na nossa frente. É, Às vezes idolatria é uma coisa que alguém fala assim. Eu lembro de um testemunho de alguém, de um filho, que a mãe dele tinha uma taça, uma tacinha, que ela idolatrava. Essa taça não pode quebrar, essa taça, alguém que me deu essa taça. Até que um dia a taça quebrou, a mãe entendeu que estava exagerando, é bom ter a taça, quebrou logo a taça, e ela se arrependeu porque ela estava causando confusão com os outros por causa da bendita taça, ok? Muito bom, Adilza. Mais alguém? Que você está Eu, percebendo algo? pastor, Sim, Joilda, nos diga aí. pastor, teve um tempo atrás que, né, eu viajei para o Brasil, né, Sim. e aí eu ganhei uma corrente, e essa corrente estava escrito, livra-me do mal. E eu peguei, usava essa corrente, eu já gostava dela, né, pastor? E toda vez que eu perdi essa corrente, eu achava ela e colocava de novo no meu pescoço, né? Aí teve uma vez que eu fui dormir, e quando eu fui dormir, eu senti uma mão assim quebrando essa corrente, e a corrente saiu. Uau! Olha só, Joilda, que interessante. Não Sim. sei se vocês estão percebendo. Tem duas histórias parecidas, mas que não tem nada a ver uma com a outra. A Dilza, ela comprou a pulseira, foi abençoada. A Joilda, ela está falando de uma corrente,
Mas que o quê? Ela achou, não foi isso, Joilda? Você achou? Não, eu ganhei de presente de uma amiga no Brasil. É Ok, ganhou de Livra-me do presente de uma Mal, amiga. Livra-me do Mal. Só que às vezes a amiguinha trouxe aquela corrente de um lugar que não era tão legal. Porque num centro também você pode comprar uma corrente que está escrito Livra-me do Mal. É ou não é? Não é não, vó? Então, eu lembro da história de uma menina que eu vi, eu estava ali, que ela tinha recebido olha só, irmãos, para com isso. A mãe dela achou um pingente com uma cruzinha na C&A e sentiu de dar para a filha. Oh, eu acho uma coisa que eu não sei de quem é e dou para minha filha, porque tem uma cruz ali. Sabe o que aconteceu? A menininha, claro que não foi só por causa disso, mas também por causa disso, não gosto de falar assim, ela esteve oprimida pelo mal, caiu ali, enquanto eu estava orando por ela, começou a se debruçar, começou a falar com uma outra voz e disse assim: tira essa corrente de mim, tira essa corrente de mim. Quando o mal tinha sido expulso, a gente perguntou para ela: quem te deu essa corrente? Aí ela falou: minha mãe achou na C&A e quis me dar. Então, não brinque com essas coisas, ok? Deus gosta de coisas novas. Você tem que saber de onde veio, você tem que saber, porque às vezes você vê algo que alguém te deu, mas a pessoa mergulhou lá no barro, mergulhou lá na água santa, mergulhou em algum lugar que você nem sabe. Então, tome cuidado. Existe coisa boa e é de Deus. Tem uma coisa, uma camiseta, escrito Jesus, um versículo. Se você gosta, faça, mas saiba de onde vem. Mais alguém? Pastor. Fala aí, fala. Mas eu tive foi um sonho, Um pastor. sonho, conta. Domingo a gente foi com a igreja fazer churrasco no parque, Sim, Universal, né? sim. E eu sonhei que eu tinha perdido, era um grupo de gente, parecia que eu tinha perdido essa gente, e eu estava procurando essa gente. Mas eu fiquei sozinha. Nós descemos assim, parecia. Eu desci assim, parecia que eu ia numa galeria, essa galeria onde tem muitas lojas de roupa e tudo, e na minha frente apareceu um homem de branco. Ok. Esse homem, eu falei assim comigo mesmo, e ele é rico, deve ter muito dinheiro. Era um senhor de idade, mas eu Sim, só vi ele pelas costas e ele me guiava. ok. Eu falei, eu acompanhando ele, eu vou encontrar eles. Assim. Aí ele ia só, eu não via, ele não falou comigo, ele só ia me andando na frente, e eu atrás dele. E ele todo de branco. E aí eu não vi o rosto dele, não vi nada na frente dele, só vi as costas dele. E eu atrás dele na minha frente. E aí eu encontrei duas pessoas do grupo, mas não cheguei a encontrar tudo. E ali naquele lugar onde nós chegamos, pela primeira vez que eu vi as pessoas sentadas, duas pessoas sentadas numa mesa, ali parece que eu acordei. Eu não vi mais. Aí acordou. Mas o que você extraiu do sonho? Tem que ter uma mensagem. Fala aí. Que me distraiu do sonho, parecia uma mãe e uma filha que estavam sentadas numa mesa, mas eu não cheguei a chegar nelas. Ok, então vamos interpretar, ok? Você viu várias roupas, não foi? Não, não cheguei a ver várias Não, roupas. mas tinha várias roupas, você falou. Era uma galeria, mas não cheguei a ver roupa, não. Mas você sabia que tinha roupa? Parecia que eu sabia que era um lugar de comprar roupa. Mas eu Comprar não cheguei a roupa. ver, não. Não cheguei a Ok, ver. tá bom. Então, pode ser, né, pela interpretação, que por esses dias, esse varão de branco, que é o nosso Senhor, vai te guiar para uma mãe e uma filha, e você vai ter uma palavra amigo, uma palavra para abençoar elas. Ok? Jesus. E talvez seja até no lugar de fazer compras, ok? Pode ser. Pode ser, né? Então, essa é a interpretação que me vem aqui agora, né? Eu não cheguei a chegar nelas. Isso. Eu vi elas Isso. ali. Ok. Quando chegar, já vai estar agora aqui
fora do sonho, né? É assim que Deus faz, né? É assim que Deus faz. Então, o varão de branco vai te guiar para uma família, para uma mãe, para uma filha, e você já esteja com fé que você vai passar algo para elas, vai falar algo com elas que vai abençoar a vida delas, porque foi o varão de guerra que te guiou até lá. Então, tem algo de Deus para ser feito. Amém? Amém. Amém. Deus abençoe muito forte. Mais alguém? Mais alguém que talvez agora, durante a oração, você percebeu algo? Não se sinta acanhado, hein? Ok? Não se sinta acanhado. Pedir e dar-se-vos-á. Ok? Não? Ok. Então, irmãs, é isso. Ok? Vamos agradecer ao nosso Deus. E como que tá aí em Portugal? Fala aí, Nó, como que tá em Portugal? Portugal tá uma benção. Tá forte aí? Muito calor, sim. Ela está em Portugal? Então, E tá só descendo andando. alguma revelação aí em Portugal? Portugal tá uma benção. Amém. Tá tudo na paz, tudo na Amém. paz. Então, Eu queria aproveita. falar com a Dilza, porque a Dilza, eita Deus, Deus é fiel, né? Você sabe que naquele dia que Deus, você sempre pede proteção a Deus, você trabalha com as mãos. Não é verdade? Então receba a palavra do Senhor. Receba, tá? Receba, você pediu que Deus ungisse tua mão já é ungida por Deus, viu? Então, quando você falou essa palavra, isso aí significa Deus, é um versículo que Deus te dá, amém? Então, não temas isto aí, não tema porque Ele é contigo, Ele está contigo, e vai chegar através desse trabalho, desse que você vem fazer, você vai trabalhar e vai profetizar, você vai ganhar alma para Jesus. Você vai curar couros cabeludo com a tua mão, onde você tocar. Deus é contigo. Naquele dia que você falava comigo, eu sentia, o Senhor já falava que Ele estava contigo, que Ele te ungia as tuas mãos. Viu? Então, essa palavra é uma palavra, essa aí, esse que você comprou sem saber, foi Deus que deu, porque essa é a própria palavra de Deus. É a própria palavra de Deus. Então, aí é Deus te falando, sabe? Deus aí está como você queria, tá carimbando, carimbando. Então, não tenha medo, não tenha medo onde você tocar, tá bom? Porque Deus ele é contigo. E através desse teu trabalho, Deus vai vai te abençoar e vai abençoar almas. Através, você vai cantando ali e fazendo assim esse dom maravilhoso que Deus te deu. Essa paciência que você tem, essa bondade que você tem, sabe? É tudo através de Deus. Ele vai te dar mais estratégia e sabedoria, viu? Receba em nome de Jesus, porque foi Deus que deu esse versículo para você, viu, Adilson? Então, não temas, porque assim diz o Senhor, eu estou contigo, viu? Então, leve adiante. Deus me mostra um rio muito grande, comprido, Adilson. Um rio, sabe? Você vai, então Deus vai te mostrando, vai te guiando esse rio. E vai através desse rio, vai chegar até você, aquilo que você quer, está chegando, vai chegar. Deus vai caminhando. Então, receba aí em nome de Jesus, tá bom? Aleluia. Eu queria falar também rapidinho com Vanessa, porque Amém. como o pastor Diego estava orando, preste bem atenção, filha. Preste atenção. Você está deitada. E Deus pede para você, como o pastor falou, você tem que determinar, você tem que querer, você tem que dizer, eu creio na minha promessa. Aquilo que Deus te prometeu, você tem que escrever, sabe? Porque
O inimigo, ele quer parar você, ele quer te parar. Ele quer que você se contente com o pouco, mas Deus não tem pouco para você. Né? Glória a Deus quer Deus. fazer suas pernas andar, movimentar, ir para frente, Glória a sabe? Deus. Sim, Deus quer fazer isso de você para ir para frente. Não é onde você está, isso não é tudo que Deus tem para você, não. Eu sei. Glória a Deus. Eu E creio. Deus vai te cair. Ele já te pôs para trás uma vez, não uma só. O inimigo. Mas Deus disse não, mas ele perdeu a parada, viu? Ele Em perdeu. nome de Jesus. Ele Em perdeu nome de porque Deus vai Jesus. te caminhar para frente de novo. Deus está Rabacala preparando esse vacia. banquete, viu? Deus está Glória a Deus. preparando. Glória. E dessa vez Amém. não vai ter, você não vai voltar, porque Deus me mostrou tudo, ainda mostrou o caranguejo, você voltou para trás, tá ok? Mas Deus está dizendo que tua preparação vai para frente de novo. E ele Em não vai nome de meter o garfo Jesus. dele, viu? Então, Amém. continue, Glória olhe, a Deus. continue, esteja aqui sempre, continue nessa batalha, você morar aí longe, continue nessa batalha aqui, na oração, no culto de oração, nesse estudo aqui, orando, você também ore e jejum, mas você lute também, tá bom? Amém. Lute para você e pelo seu esposo, porque Deus vai fazer coisa nova na tua vida, viu? Então, Amém. vá nessa força aí, nessa batalha, porque você não vai estar como está, não. Deus tem coisas melhores para você, viu? É Glória a grande Deus. Deus contigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, realmente, aqui em Portugal, eu vou só contar um detalhe, porque eu fui, não passei a semana passada, uma coisa que eu me entristeci, eu fui numa igreja, fui visitar a igreja católica, e aí tinha tantos jovens, tantos jovens mesmo ali fazendo fila. E ali tinha como se fosse um pedaço de riacho, e aquele povo tudo ia acender, cada um com a vela comprida, para acender vela, né? Vela para os santos, para ali ganhar uma sorte, né? Ter uma sorte na vida, ser limpo, aquilo tudo. E era um cheiro de vela, cada vela, uma fila enorme. E eu olhava assim e dizia, meu Deus, tanto jovem procurando a sorte, tanto jovem, né, querendo seguir a igreja, não perdendo ali, tudo comprando vela, e aqueles casal de jovem, tudo ali. E aquilo ali me entristeceu. Entristeceu, que eu passei, e não Colocando podia a fé no fazer lugar nada. errado, né? Sim, uma turma mesmo de jovem, e coisa que nem o próprio crente, né? Assim, eles faziam aquilo com tanta fé, com tanta vontade, porque eles não conhecem a verdade. Então, ali, a cada vela desse tamanho, não era pequena, e aquele fogo subia, e o povo ali querendo pegar fila para fazer aquilo na fé que eles tinham ali. Né? E você só viu a fumaça, assim, o cheiro da fumaça. Então, assim, isso me entristeceu de ver assim, a fé deles fazendo aquilo numa coisa em vão. Então, eu pensei, ai, meu Deus, se eu pensasse estar aqui, se eu pudesse estar ali, sei lá, e o Senhor enviasse ali, pudesse estar falando, pregando ali, adiante ele sair, se tivesse, sabe? Então, tem coisas muito que entristecem a gente, e no momento a gente não pode fazer nada. Né? Isso me marcou. Sim, isso me Também tem marcou. uns momentos que a gente vê uma situação e naquele momento a gente Sim, não tem o que fazer, né? Ou às vezes não sim, tem o que fazer na dimensão que a gente gostaria, né? é verdade. Às vezes a gente Sim, pode fazer um pouquinho aqui, um pouquinho ali, ok? Irmãs, enquanto nós estamos aqui, eu vejo rodas. Catiúcia, eu vejo rodas. O que é? Qual a interpretação? Um carro, ele tem tudo, né? Só que aí é colocada as rodas para ele se movimentar. Nós que moramos aqui na Alemanha, dependendo da estação do ano, tem a roda de verão, a roda de inverno, né? O Senhor diz que Ele está colocando as rodas para uma nova fase espiritual. Porque o carro espiritual que simboliza, né, a nossa missão, cada um tem uma missão nessa caminhada. Carro simboliza a missão, né, que nós temos. Deus está equipando esse carro para a nova fase que você já entrou, não que você vai entrar, mas que você já entrou.
Ok? Então, saiba que Deus está te revestindo para você se mover em nome de Jesus. Amém? A tia Bia aqui, enquanto nós estamos aqui, o Senhor me mostra uma coroa que ele coloca na sua cabeça. A Bíblia diz: guarda o que tens para que ninguém roube a sua coroa. O Senhor te diz assim que ele está vendo que você está guardando com as suas forças aquilo que ele te deu. Ele está vendo o teu esforço, que você está guardando, você está zelando. E aí, mas nós erramos, sim, mas o errar não significa que a gente não está segurando. Porque o que é uma pessoa irrepreensível? Irrepreensível não é aquele que nunca erra, mas que quando erra, se corrige. Lembrem disso, ok, irmãs? Irrepreensível, biblicamente, não é aquele que nunca erra, porque não tem ninguém que nunca erra, mas é aquele que quando erra, ele mesmo já se corrige. E Deus, ele diz sobre você, tia Bia, que ele viu sobre você uma nova graça que ele mesmo derramou, onde você está se autocorrigindo, ele está gostando. Porque a Bíblia diz que Deus corrige aqueles que ele tem por filho. Então, isso significa que você é filha dele, filha amada, e que você está ouvindo e fazendo já os ajustes necessários. Então, continue, porque a sua coroa está sendo guardada e Deus está te dando graça para continuar guardando a sua coroa. Aleluia, aleluia. A nossa irmã Indira, ainda está aí, Indira? Só me diz aí se vocês estão aí. Já? Ela Ok? está, ela está. Ela tá, mas se ela tá ouvindo, né? Deixa ela. Aqui estou. Ok, então, irmã Indira, eu vi tipo quando um presente, né? Quando o presente ele tá ali com um laço bonito, né? Todo pam pam pam. E aí a hora que é a hora de abrir o presente, você abre o laço, né? E o Senhor te diz que ele vai abrir e vai te presentear com algo que você nem imagina. Algo que você Amém. nem imagina. Etwas, was du nicht erwartest, wird Gott dich segnen. Wird die Packung vom Geschenk aufmachen und du wirst dich wundern, was macht in dein Leben. Amém? Aleluia. Você vai ficar Glória a Deus. maravilhada. Já se prepara para a surpresa do Senhor na sua vida. Amém? Glória a Deus. A Amém. nossa irmã aqui, Maria, o Senhor, esse sonho que você teve, agora o Senhor está te dando mais discernimento, porque Ele vai dar mais e mais e mais sonhos. Ele vai começar a falar coisas maravilhosas com você e Ele vai te fazer entender. Às vezes você diz assim, mas eu sou pequeno, eu não entendo. O Senhor diz, não diga isso, porque o que Ele colocar na sua boca, você vai ter a graça para falar, e onde Ele te enviar, você vai ter a graça para estar ali, porque foi o varão de branco que te levou. Então, sinta firmeza, não tenha medo de estar no lugar para os quais o varão de branco te leva. Amém? O varão de branco está conosco, está nos fortalecendo. Amadas irmãs, Amém. se Deus é por nós, quem será contra nós? E é interessante que aqui, ó, a Deusa, ela teve um versículo. Eu não sei se vocês se lembram, a última palavra do domingo foi exatamente essa. De tudo que se deve guardar, guarda o seu coração. Olha só, domingo, isso foi pregado. Então, eu profetizo na vida de cada um que aqui está, que existe uma palavra, um versículo, que vai ser o seu versículo, que vai te acompanhar. Se você já tem esse versículo que é o seu, então guarda ele, se lembra dele. Lembra dele. A Bíblia diz que a gente deve colocar a palavra de Deus no pulso, no pescoço, na testa, em todo lugar. Na porta da casa, nos umbrais da porta, está escrito em Deuteronômio. Então, por quê? Porque assim a gente fica mais alerta. E principalmente no coração. Amém? Que Deus abençoe vocês. Eu queria falar uma Bia, coisa. por favor, nos diga.
eu me lembrei de segunda-feira, né? Ia pegar o meu esposo no aeroporto. Sim. Mas só que aqui no Brasil estava uma chuva muito forte, né? Ok. Aí eu ficava sempre olhando as vetas. E se eu disse, poxa, no jeito que for pegar, ele vai estar uma chuva tão forte nesse horário. Aí eu deitada, pensando, né, preocupada. Aí eu me lembrei, mas Jesus parou o vento e acalmou o mar, né? Pensei, eu vou confiar nele. Eu vou confiar nele. Entrego nas tuas mãos, Senhor. Aí quando chegou segunda, já caiu aquela chuva. Eu não sei o quê. Deus vai preparar esse dia, a hora, né? Aí chegou o horário. Eu sei que daqui de casa até o aeroporto e a volta não caiu um pingo de água. Aí quando eu cheguei aqui, a chuva tchau, caiu aquela chuva forte. É claro, eu agradeci muito a Deus e glorifiquei o nome dele, porque Deus é maravilhoso, né? Glória a Deus. Quando a gente entrega tudo na mão dele, tudo dá certo. Isso eu tenho certeza. Uau! Né? Quando você chegou, que começou a chover. Foi. Glória E estava na época de chuva mesmo, muita chuva. Glória a Deus. Uau! Se a gente souber o tamanho o poder que há em crer, né? Olha só que exemplo, né? Vamos crer, irmãs, porque tudo é possível ao que crer. Amém? Uau! Amém? Nós vamos finalizar agora. Que Deus te abençoe. Sei que alguns tiveram aí um dia de trabalho, você está cansado, chegou e já pegou aqui a internet para participar. Deus vai te honrar por cada gesto e esforço que você faz. Amém? Pai, muito obrigado por esse momento. Que as tuas filhas recebam essa semana, como nunca, o auxílio dos teus anjos, Pai. Não foi em vão que nós estudamos, que os teus anjos estão envolvidos nas batalhas. Se tem alguma coisa que a tua filha não conseguiu sozinho, teu filho não conseguiu sozinho, com a tua ajuda através dos teus anjos, essa semana, por esses dias, você, meu irmão, minha irmã, vai conseguir. Porque os anjos de Deus vão entrar na batalha. Os anjos de Deus vão entrar na batalha. Se tem alguma coisa que você tem pedido nos últimos dias e não tem conseguido, porque é como uma chave que você não sabe como usar, o Senhor está dizendo: eu vou te ensinar a orar por essa situação que você está passando. Eu vou te ensinar a orar por essa pessoa. Eu vou te ensinar. Tem pessoas que você diz: onde está o resultado? Eu estou orando por ela, por ele, por ele, por ele. E o Senhor está dizendo: eu vou te ensinar como orar por ele. Eu vou te ensinar como orar por ela. Pedi e pedirás bem. Placarabashiri arabanda laia súbia. Remende cantaramassiri bitaia plá. Eremenaia sobre kendele faciri arabaia. Rebetai. Receba agora uma unção poderosa do céu. Receba agora uma unção poderosa. Sinta aí agora. Sinta aí agora onde você estiver. Sinta aí agora uma unção poderosa. Sinta, oh, carabalacalacacibre que telemessíria. Eremenaia turibihala candaramanaka sobre que delebaiata. Eremenaka sobre que delebiara mandalarabá. Seja cheio, seja cheio. Eu tenho ouvido de pessoas que acordavam quebradas, com medo, com pânico, com o coração todo atormentado, coração acelerado. Mas hoje, por exemplo, eu ouvi alguém dizendo: pastor, eu acordei com energia, com poder. Eu não sou uma pessoa que gosta de acordar de manhã, mas desde que você orou aí, eu acordei com energia, com poder. Eu profetizo que vai haver mudança na sua vida, minha irmã, meu irmão, e quando você orar por alguém, a pessoa vai notar a diferença. Já tem notado e vão notar mais ainda. Eu profetizo uma diferença na tua vida. Eu profetizo um agir de Deus na tua vida. Ei, jacananana, siribicandaramanaca, lara, siriarabaia. Ramandarabashore bicandarabasore bicaia blá. Eremenaca dalabandaramacere bicanda lamacia. Eleia o jome narabá candarabasore bicandaraia.
A nossa irmã que está aqui pelo nome de Cildes da Silva, eu sei que não é o nome do outro celular que você usa, mas o Senhor diz assim para a nossa irmã que está com o nome do celular, que Cildes da Silva. Enquanto eu estava orando, o Senhor me mostrou um touro. E ele ia na tua direção, furioso, mas Deus está quebrando o poder do inimigo contra a tua vida hoje. Deus está quebrando o poder do inimigo, ele veio furioso. Houve um levante por esses dias, houve palavras que feriram o seu coração por esses dias, e você disse: meu Deus, como que eu vou fazer? Senhor, a esperança por um momento fugiu do meu coração e eu me senti machucada, mas o Senhor diz que ele vai quebrar a força desse touro, ele vai quebrar a força dos touros de Bazã, como diz a Bíblia, e a vitória é sua. Receba agora, porque aquilo que o inimigo veio com um veneno de serpente contra a tua alma, Deus está tirando o veneno hoje, porque você é filha dele, protegida agora. Amém. Aleluia. Amém. Senhor, guarda cada um de nós. E como Moisés disse: se todos fossem profeta, assim eu profetizo, Pai, todos profetizarão. É o tempo em que todos profetizarão, todos terão visões, todos sonharão sonhos proféticos, Pai, porque o teu povo está sendo liberado e autorizado para fazerem grandes obras no dia a dia, na igreja, em casas. Receba, receba. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e amém.